Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí, pessoal. Tudo bem? Essa live hoje é muito esclarecedora. Porque, gente, o vilão da nossa vida, um dos vilões, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, é o açúcar. É o açúcar e o açúcar branco refinado, né? Então, como substituir isso no meu dia a dia? Como deixar de consumir o açúcar? Como fazer trocas inteligentes? Como utilizar o açúcar nas minhas receitas? Qual é a melhor forma? Qual a melhor substituição? Açúcar, adoçante, né? Tudo isso vai depender do que você precisa. Então, essa live é muito esclarecedora, muito importante, tá? Se você tiver a oportunidade de pegar aí papel e caneta na mão, simbora aí anotar tudo que eu vou te passar essa noite, tá certo? Gente, segundo o estudo, o açúcar branco é consumido em média por cada brasileiro, aí vamos dizer a média total, né, dos brasileiros é 50 quilos por ano. Imagina, eu tô com 34 anos, se eu consumir 50 quilos, ok, não consumo isso desde pequenininha, mas imagina consumir 50 quilos de açúcar por ano, quanto que a gente não consome durante uma vida. E aí depois não quer ter diabetes, não quer ter problema, né, de sobrepeso com o fígado, fica velha mais cedo, não sabe por quê, porque, gente, o açúcar também, ó, interfere nas nossas cutis. É isso aí. Fora outros problemas que causam, problemas estomacais, problemas intestinais, tá, gente? Tem gente que tem um monte de problema, não sabe nem por quê, ó. Cárie no dente, um monte de coisa. Açúcar, açúcar branco. É isso aí, gente. E eu vim dividir com vocês o que a gente pode usar, quais são os tipos de açúcar que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá? Bata Socorro, me ajuda. Como fazer a substituição, como ressignificar. Pois é, gente. Vamos lá. Como eu disse, papel e caneta aí pra vocês, essa live vai ficar salva, tá bom? Também vai pro YouTube depois, você pode assistir aí, rever quantas vezes quiser. Bom, os açúcares, nós temos 4 formas de adoçar, tá certo? Nós temos 4 grupos, digamos assim. O primeiro grupo são o grupo dos açúcares, tá? O segundo grupo é o grupo dos xaropes, melados e caldas, tá certo? O terceiro grupo são as frutas. Gente, as frutas também deixam a nossa vida mais docinha. Elas adoçam, sim, nossos preparos, os nossos bolos, as nossas tortas. E também a última, e muito polêmica para muitas pessoas e muito bem resolvida para outras, os adoçantes, tá? Mas aqui nós vamos falar dos adoçantes mais utilizados e também dos açúcares mais utilizados. Bom, hoje em dia, na gastronomia funcional, na ressignificação alimentar, quais são os açúcares que são mais utilizados? Primeiro, nós temos o açúcar de coco, né, que tá entre um dos mais sustentáveis, uma das melhores opções de adoçar a nossa vida, digamos assim, tá? O açúcar de coco, ele é saudável, tá? Ele não tem nenhum tipo de processo de refinamento, tá bom? Ele vem da palma do coqueiro, tá? Não vem do coco, tá bom? E ele tem uma corzinha, ele tem uma característica que a gente tem que pensar bem aonde nós vamos colocar o açúcar de coco, qual o resultado que nós vamos querer atingir. Por exemplo, eu vou fazer um pão de ló. Sempre gosto de dar aqui o exemplo do pão de ló, porque ele é uma receita neutra, né? A massinha branca, espumosa, né? Sem sabor. Então, assim, se eu colocar o açúcar branco na minha massa de bolo, tá? Não vou falar em processos, em efeitos químicos agora, em reação do açúcar com as farinhas, não é isso. Só vou exemplificar para você entender a questão do sabor, tá? Se eu colocar o açúcar de coco no meu pão de ló, ele vai ser um pão de ló com gosto de açúcar, com gosto de coco, um gosto residual de coco, e ele não vai ter aquela cor branquinha, porque o açúcar de coco, ele tem aquela cor mais escurinha, tá? Assim, ó, tipo, mais ou menos que nem a minha blusa. Entende? Então, o açúcar de coco pode ser substituído, por exemplo, numa massa de chocolate, né? Num recheio que vai chocolate, que não tem problema nenhum, tá certo? Tomou nota aí do açúcar de coco? Um outro açúcar muito utilizado é o açúcar mascavo, também é um dos mais naturais, tá certo? Uma ótima opção. Aqui nós estamos falando de açúcar,
tá? Muito usado, tá bom? Então ele é ótimo aí pro dia a dia. Você também tem que ver se você gosta do sabor, né? Do açúcar mascavo. Se o seu paladar curtiu aquele saborzinho de cana-de-açúcar bem presente, digamos assim, tá bom? Então também tem que tomar cuidado aonde você vai colocar o seu açúcar mascavo para no resultado final da sua receita você não se surpreender, tá certo? Ele não é um açúcar neutro, tá bom? O próximo açúcar que a gente usa muito na gastronomia funcional é o açúcar demerara, tá? O açúcar demerara, ele tem uma granulometria, ou seja, ele é aquele um pouquinho mais cristalzinho, né? Não tem aquela sensação do açúcar em pó quando você come, né? Ele tem uma granulometria diferenciada, então tem que tomar cuidado também. Dá pra gente fazer o quê? Pulverizar os nossos açúcares. O que a gente faz? Pega o açúcar aí, né, granulado, até o açúcar cristal, vou dar um exemplo bem simples, coloca no liquidificador e ó, bate. Ele vai virar o quê? Um pozinho. Então ele vai incorporar com facilidade nas suas receitas, tá? Então, ó, é ótimo o açúcar demerara saudável, é o mais neutro que a gente pode utilizar, que não vai deixar sabor residual nos nossos preparos, tá bom? E é saudável. Nós não estamos falando aqui em relação à caloria, não é isso, nós estamos falando aqui em processos saudáveis, em ter um produto funcional saudável aí no resultado final, tá certo? Então, no grupo dos açúcares, os mais utilizados, sem dúvida... Peraí, gente, que eu tô conectando aqui, só um minutinho. O dos açúcares mais utilizados é realmente o de coco, o demerara, o mascavo e o demerara pulverizado, tá bom? Esses daí são também os açúcares mais fáceis de ser incorporados em massas, bolos e tortas, enfim. E sempre, se você tiver a oportunidade, pulveriza ele. Faz aquilo que eu te falei, a dica aí de bater no liquidificador. Eles reagem de uma forma química e física muito parecida com o açúcar branco, tá certo? Trazem estrutura na nossa massa também, tá bom? Vamos lá. Pra gente poder entender o resultado final das nossas preparações, a gente tem que lembrar daqueles preparos que a gente de repente utilizaria o açúcar branco. Então, por isso, se eu vou fazer um pão de ló, se eu colocar o açúcar mascavo, eu vou ter o mesmo resultado? Se eu colocar o açúcar de coco, eu vou ter o mesmo resultado? Se eu colocar o demerara, eu vou ter o mesmo resultado? Então, lembrar, ó, no nosso paladar, tá bom? Outra opção para você adoçar as suas receitas, deixar o seu dia mais doce e mais saudável, são os xaropes, as caldas e os melados. Quais são essas opções? Bom, nós utilizamos muito essas opções em tortas, massas de tortas, recheios de torta, barrinha de cereal a gente também utiliza muito, tá certo? E granola. E quais são eles, Tabata? Eles são o mel, tá certo? O agave, o melado de cana e o néctar de coco, tá? Eles realmente são, a textura, a espessura deles são que nem uma calda, que nem o mel, tá? Porém, é muito difícil, eu acho que o que mais se aproxima à coloração é o agave, porque ele é um pouco mais claro do que o mel. Mas, por exemplo, o néctar de coco, néctar de coco é escuro. Então, se eu for colocar num preparo que vai atrapalhar a minha estrutura física, que vai atrapalhar o meu visual, que não vai ter a mesma identidade, eu não posso colocar no meu recheio que eu quero que fique clarinho, jogar, né, um néctar de coco, vai ter um sabor acentuado do coco e a cor também, tá? Então a gente precisa se preocupar com todos esses detalhes, tá bom? Outra opção aí dentro do grupo de substituição dos açúcares, para deixar de usar o açúcar branco, são as frutas. Gente, você acredita que uma fruta é capaz de adoçar um bolo? Um bolo de banana. Se você pegar aquela banana bem madura, bem escurinha por fora, que a casca dela tá ficando pretinha, ela é ótima para adoçar o seu bolo.
De repente, se você tá deixando agora de consumir açúcar, se você adoçar um bolo somente com a banana, você vai com certeza sentir falta. Mas se no seu bolo pede uma quantidade maior de açúcar, você diminui essa quantidade e adoça uma parte com açúcar e a outra parte com a fruta, tá? O importante é na hora que você for adoçar, colocar a fruta, duas frutas que adoçam, duas frutas frescas, tá? A banana e a maçã. A banana com a casca bem pretinha e a maçã cozida, tá? Elas adoçam realmente o sabor dos nossos preparos, tá? Quando eu for colocar a banana no bolo, por exemplo, quando eu for utilizar qualquer fruta para adocicar a receita, eu preciso amassar. Porque na hora que eu amasso, essas fibras elas são rompidas, tá? Então ela acentua o sabor, deixando a gente sentir o gosto. Por exemplo, pega uma banana, corta em rodela e amassa. Com certeza a banana amassada sempre é mais docinha do que a banana em rodela. Tá certo? Então lembra disso na hora de fazer o seu preparo aí que vai te ajudar bastante, tá? Então a gente precisa quebrar essas fibras para que o doce seja ressaltado. E usando a maçã, é só cozinhar a maçã antes de adicionar no seu bolo, na sua torta, enfim. A gente tem um grande exemplo que é a Apple Pie. A Apple Pie, as maçãs, elas são cozidas antes de ser colocada dentro da massa, tá certo? Nós temos também o poder de adoçar das frutas secas. Exatamente, duas frutas têm um ótimo poder de adoçar aí os nossos preparos. A tâmara e a uva passa branca, tá? Elas são muito boas mesmo, principalmente, para recheios de tortas e bolos, tá? E também para as massas são muito boas também. Como que a gente vai utilizar elas da melhor forma? Ó, dica importante, dica da Tabatinha, anota aí, tá? Antes de você usar as frutas secas, é importante a gente deixar... Gente, eu só tô conectando aqui pra não cair a internet. Pera aí. Antes da gente usar as frutas secas, é importante a gente deixar de molho na água de 30 minutos a 1 hora, tá? Porque fica mais fácil de eu processar, ela vai ficar mais molinha, vai soltar o sabor dela, o adocicado dela naquela água, e a gente também pode usar essa água para o preparo do nosso bolo, do nosso recheio, enfim, do que você quiser, ou reservar essa água para outros preparos, é só guardar dentro da geladeira, tá? Por 5 até 10 dias essa água aí fica docinha da hora, tá bom? Então, essa é a dica das frutas. Anotaram as frutas aí? A tâmara e a uva passa branca. Os adoçantes, polêmica dos adoçantes, meu Deus do céu. Pois é, gente, nós temos 3 adoçantes que são os mais utilizados, tá? Que são os mais naturais, tá bom? Que são as melhores opções que a gente tem no mercado hoje. Quais são, Tabata? Eu tenho o xilitol, o eritritol e a estévia, tá? Mas muito cuidado ao utilizar esses adoçantes, eu vou te falar o porquê, tá? O xilitol, ele tem mais ou menos a capacidade de adoçar uma receita, que seria, vou colocar aqui em percentual para você entender. Uma xícara de açúcar, 100% da sua receita, vamos dizer que a sua receita só vai 1 xícara de açúcar. O xilitol tem o poder de adoçar só 80% dessa quantidade de açúcar, tá? E o eritritol, 70% da quantidade de açúcar. O que acontece? O xilitol, ele te dá digamos assim, um desconforto estomacal, intestinal, sabe? Dá um piririzinho se você consumir ele em grande quantidade. Então, a gente indica trabalhar com mix de adoçantes, tá? Que seria o quê? Você tem aí na sua casa, você foi lá, comprou o seu xilitol, 200 gramas de xilitol, você vai lá e compra 200 gramas de eritritol, 200 gramas de eritritol, mistura tudo num pote, tá bom? E aí você usa nas receitas o mix de adoçante. Quando pedir o adoçante, você já coloca direto essa mistura aí, mix de adoçante, tá bom? Então, o xilitol vai ajudar no poder de adoçar, que o eritritol não tem, e o eritritol vai neutralizar esse desconforto que o xilitol dá quando a gente consome em excesso. Tá bom? A estévia, o que acontece com a estévia? Gente, ela não tem um sabor muito agradável, tá? Ela traz um retrogosto de
digamos assim, um retrogosto muito desconfortável quando você consome alguma coisa. E nem cafezinho, hoje eu tomo café amargo, tá, gente? Mas nem na época que eu tomava café com adoçante, eu conseguia consumir estévia. No mercado, vocês vão encontrar também um mix de adoçantes que vai estévia, xilitol e eritritol. Se você fizer o seu mix de adoçante em casa, dentro daquele 100% que eu te passei, 50% de xilitol, 50% de eritritol, você pode, e de repente não se adaptar, você pode fazer um teste com 45% de eritritol, 45% de xilitol e 10% de estévia. Mistura tudo, deixa lá no pote, quando for usar já uso o mix certinho. Tá certo, gente? O que acontece? Os adoçantes, eles caramelizam? Por si só, não. Tá? Então, se eu for fazer um pudim de leite condensado fit, a minha calda, pra ser fit, tem que ser 0 açúcar. Então, eu tenho que fazer a minha calda com algum adoçante. Nenhum desses adoçantes vai caramelizar, tá? Eu preciso de um componente que seria a frutose. Então, anota aí pra você saber, tá bom? Dá pra fazer pudim fit, eu vou fazer essa receita pra vocês. Não vou contar aqui agora como, fica ligado aí, tá bom? A função principal dos adoçantes na receita é adoçar. O açúcar branco, como a farinha branca tem todos os seus mistérios e todos os seus aditivos químicos, tem um poder impressionante, né? Eles trazem estrutura para massa, maciez para massa. O adoçante, não. Por isso que a gastronomia funcional, por isso que a ressignificação alimentar, a gente, né, tem algumas artimanhas, na verdade, né, que elas são explicadas, e você pode entender o porquê, para você ter autonomia de fazer as suas receitas, não ficar só copiando receitas, tá? Mas entender quais são os outros elementos que fazem parte da composição das receitas para que você supra a necessidade do açúcar branco e da farinha branca, tá bom? A ausência do trigo, a ausência do açúcar branco refinado, cheio de balagundango aí, como eu digo por aí, tá bom, gente? Tá? Então, a função do adoçante realmente é só trazer o doce, só adoçar a sua receita, tá? Então, o xilitol, o eritritol e a estévia são os adoçantes naturais mais utilizados. A gente também tem o maltitol, tá? A gente pode utilizar para outras coisas, mas a gente pode entrar mais a fundo lá na frente, tá bom? O xilitol, ele é mais granuloso e o eritritol também, tá bom? Parece um açúcar granulado assim, um pouquinho mais fininho. Só que pra gente incorporar com facilidade nas nossas receitas, é ideal que a gente pulverize ele antes. Como que a gente pulveriza esses adoçantes? Só batendo no liquidificador. Então, foi lá, comprou o seu adoçante, fez o seu mix, misturou lá, pega, joga tudo dentro do liquidificador, liquidifica, vai virar um pozinho como se fosse um açúcar refinado, tá? Aí você vai armazenar no seu pote e tá tudo certo. Vai dar super certo a sua receita, não vai ter gosto de adoçante, e você não vai sentir aquele sabor, aquela areinha. É o processo de pulverizar que não deixa ficar dessa forma, tá? Esses adoçantes que eu te passei, eles são, no caso, o xilitol e o eritritol são os mais neutros que a gente pode utilizar na nossa cozinha. Não é o caso do estévia, tá? Então, por isso que eles são os mais utilizados, os mais saudáveis e por aí vai, tá bom? A gente precisa deixar de consumir o açúcar branco, gente. Ele faz muito, mas muito mal para nossa saúde, tá? E aí quando a gente consegue entender como fazer receitas tão gostosas que vão ao açúcar branco com açúcar saudável, né, ou com adoçante, gente, a vida fica gostosa, a vida fica mais magra, a gente fica mais linda, entendeu? E a nossa saúde agradece, então a gente precisa deixar de ter essa crença que comida saudável, que doce fit, que doce funcional é ruim. Não é ruim, gente. As pessoas que não sabem fazer. E eu tô compartilhando isso com vocês para explicar como funciona. Eu sei que vocês devem estar ansiosos para saber mais receitas, para aprender coisas novas, né? Para realmente aprender a fazer e comer de tudo sem culpa nenhuma. Sim, exatamente, é muito possível, sim. Mas para isso você precisa primeiro entender o mal que esse açúcar te faz. Você precisa entender as formas que você tem de substituir esse açúcar branco, tirar essa coisa horrorosa da nossa vida de vez. Não é do dia para a noite. É um processo. Mas depois que você entende
o benefício de certas mudanças e o malefício de hábitos que a gente tem, a gente precisa virar a chave. Né? A gente precisa realmente se permitir ter uma saúde melhor, ter um corpo melhor, ter uma vida melhor, atingir a longevidade. Gente, eu falo que a gastronomia funcional, ela tem várias consequências muito boas, tá? Primeiro, seu paladar vai mudar, o seu estômago vai agradecer, o seu suco gástrico também, seu intestino vai super melhorar. Se você tem problema de intestino, se tem dificuldade de ir ao banheiro, tá? Você vai desinchar automaticamente e emagrecer. A pele vai ficar melhor, né? Você vai atingir aí, se nada acontecer no meio do caminho, porque tudo é possível, só Deus sabe a hora que nós vamos partir, não é mesmo? Mas se depender de nós, a gente tem que melhorar a nossa alimentação para que a gente alcance a longevidade, tá? Para que a gente tenha realmente aí nosso fígado melhor, né? Nós temos a nossa memória, a nossa pele, tá certo? Várias formas que a gente tem através da alimentação funcional de ter uma vida muito melhor, gente. Mas infelizmente, muitas pessoas como eu fizeram a vida toda errada, né? Ficaram aí vivendo de dieta a vida toda e aí quando eu queria comer alguma coisa, não tinha nada muito bom, né? O pessoal não era ainda especializado em deixar a comida mais gostosa, em ressignificar o alimento. E a gente acabava pulando, né? Deixando a dieta pra trás, jacando de uma vez, esquecendo da dieta e querendo ser feliz gordinho. Nada contra, tô falando no meu caso, tá? Porque gordura é tecido inflamado, não adianta querer falar que não, porque entendeu? Mas cada um se aceita do jeito que quer. Mas a saúde tem que vir em primeiro lugar. Então, se você tem um excesso de açúcar, né? Se você faz muita ingestão de sal, de farinha, tudo em excesso faz mal, gente. Mas se a gente pode deixar de comer as coisas que trazem malefícios para nossa saúde, começar a ressignificar, não deixar de comer e comer ela de forma saudável e gostosa, poxa, quem não quer? Então, assim, você precisa entender realmente como funcionam as farinhas, como funciona a forma de substituição de açúcar, as gorduras, né? Você pode aí sair catando receita pra internet, não tem problema nenhum. Você vai errar várias receitas, porque a internet tá cheia de receita. Eu mesma já testei várias receitas. Só que quando a gente consegue entender o princípio, qual é a função dos ingredientes nas receitas. Se eu colocar um açúcar de coco no meu pão de ló, ele vai ficar gostoso? Você quer um pão de ló com gosto de coco? Ok. Nem vai ficar um pão de ló muito bom, porque o açúcar de coco, qualquer açúcar de coco, farinha de coco, ele retém muito líquido, né? Então não vai ter o mesmo resultado. Por isso que é importante, por isso que eu insisto nessas lives, por isso que eu faço vídeos falando, porque a hora que eu bombardear vocês de receitas, vocês vão sair fazendo receita. Ok, vamos fazer, vai dar certo, porque as receitas são testadas, aprovadas, entendeu? Então, assim, mas se você tiver autonomia e entender, porque um dia você pode não ter o xilitol. Ah, eu não tenho xilitol. Será que vai dar certo com eritritol? Não tenho xilitol. Será que vai dar certo com estévia? Ah, eu não tenho açúcar demerara. Se eu colocar o açúcar mascavo, vai ficar o mesmo gosto? E aí, se você escuta uma live dessa, um vídeo desse, né? Vai esclarecer, vai te trazer entendimento, vai te trazer autonomia na cozinha. Você vai fazer as coisas sem ficar dependendo dos outros. Isso é muito importante, gente. A autonomia na cozinha é tudo, principalmente para quem gosta de cozinhar. E para quem não sabe fritar um ovo, é possível aprender tudo do zero. Entende? A informação tá aqui para ser compartilhada, para ser dividida, tá? Então vamos lá. Já falei dos adoçantes, tá bom? E nós temos essas 4 formas de adoçar, então, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar lá no meu Instagram, manda um direct ou comenta embaixo de alguma publicação. Essa live vai ficar salva, porque tem muitas pessoas que não têm disponibilidade de assistir esse horário. Não tem problema nenhum, o vídeo tá feito aqui pra esclarecer pra vocês, tá? Na minha bio, lá no meu Instagram, na bio, lá em cima, tem um link pra você entrar na minha comunidade Clube das Fitnesas no Telegram. Lá eu compartilho muitos conteúdos de valor, faço enquete pra entender o que vocês precisam, como eu posso ajudar vocês, tá bom? E aqui no YouTube, ó, coloca aqui nos comentários também a sua dúvida, dá um like, se inscreve, tá bom? Se você ainda não me segue, segue lá no Instagram, Tabata Binder. E se você aqui do Instagram não curtiu o meu canal ainda, não tá inscrito, vai lá no YouTube, Tabata Binder, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!